e a gente está falando justamente sobre fidelidade. E alguns de nós eu pensei nesse tema justamente quando eu estava lá em São Fidélis, bem lá no interior, e essa palavra começou a vir à minha mente a respeito do ano 2021. E pensando sobre isso, e pensando sobre níveis de fidelidade, e pensando sobre como está a minha fidelidade. Primeiro tinha que ver como que eu estou, qual o meu nível de fidelidade hoje. Só que eu entendi que antes de eu falar sobre esse assunto, porque a fidelidade passa também na relação nossa com nossa igreja local e com nossa liderança, o apóstolo Walter, ele liberou uma palavra para nós, para o ano de 2021, e eu me sinto na obrigação de passar para os irmãos essa palavra, ministrar aos irmãos essa palavra, até por uma questão de fidelidade mesmo, a nossa liderança, para que nós possamos falar a mesma linguagem. Porque se nós discípulos não falarmos a mesma linguagem da liderança, fica bastante complicado. É igual a sua casa, se não falarem a mesma língua, será uma casa dividida. Então nós temos que falar a mesma coisa. Então eu quero tratar com você sobre esse assunto hoje, 2021, ano para influenciar e testemunhar. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3. Vamos lá? Segunda carta aos Coríntios. A água agora está gelada, irmãos. Já usaram a água lá? Aquela ali é porção dobrada. Nós não escolhemos a biquinha ainda não, mas vamos escolher. Qual é aí que vai ter que levar a garrafinha para casa? Depois, se você não sabe dessa história, pergunta a algum irmão da igreja que ele vai te explicar. 2021, ano para influenciar e testemunhar. Às vezes a gente olha um tema como esse e pensa assim, mas é só 2021 que nós vamos influenciar e testemunhar? Claro que não, é um ano para nos despertar a isso, ok? 2 Coríntios 3, 2 e 3 diz assim, Paulo falando, 2 Coríntios 3, 2 e 3, vocês mesmos são a nossa o quê? Carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém. O texto está dizendo que você é uma carta de Cristo. Então diga, eu sou uma carta de Cristo. Queridos, quando nós falamos de influência, o poder da influência, ela é gigantesca. Às vezes uma pessoa com ideais malignos, ele consegue influenciar uma geração inteira. Nós temos na história da humanidade vários exemplos que nós podemos citar. Talvez o exemplo que mais é citado é o exemplo de Hitler, que ele conseguiu influenciar uma nação inteira e colocar na mente deles uma ideia, uma ideologia, e eles compraram a ideia, e eles aceitaram a ideia e mergulharam naquela ideia e cometeram o que cometeram naquela época. Então o poder da influência é muito grande. O que é a influência? O que é influência? Influência é a força moral ou espiritual, poder ou capacidade que tem um efeito sobre uma pessoa ou uma condição. Vou repetir para você. Olha só, influência é a força moral ou espiritual, ok? Moral ou espiritual, poder ou capacidade que tem um efeito sobre uma pessoa ou uma condição. Jesus, por exemplo, ele apresenta essa força moral, essa influência de diversas formas, que nós somos essa influência. E eu vou citar apenas 3 formas aqui, que Jesus, ele coloca uma ideia de influência que nós vivemos esse mundo. Primeiro, Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13. Olha só
a metáfora que Jesus usa aí, a ideia que ele usa de influência. Ele vai dizer o seguinte: vocês são o quê? O sal da terra. Mateus 5:13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então Jesus já usa uma metáfora e está dizendo: nós somos e temos um poder de influência, e nessa ideia de influência nós somos o sal. Vocês são o sal. Na verdade ele não diz nós, ele fala: vocês são o sal da terra. Outra metáfora que ele usa está em Mateus, logo no versículo 14 a 16, que diz assim: vocês são a luz do mundo. Essa palavra luz aí, no grego é fósforos. Fósforos, é por isso que você usa o fósforo. A palavra no grego é fósforos. Essa palavra, ela tem a ideia do seguinte: é um fogo, ou um poder, ou uma luz que vem de alguém, está na sua vida. Então, fósforos tem aquela ideia de uma luz que emana de você. Então Jesus está dizendo que Ele é a luz do mundo, e essa luz que é Ele, habita agora em quem? Em quem? Em nós. Pode dizer em mim também, não tem problema nenhum. Só pode dizer em eu. Mas se falar também não tem problema, Deus vê o nosso coração. E aí, essa luz que é fósforos, que é a palavra que aparece aqui no grego, é a ideia justamente de uma luz que está em nós e que ilumina o que está ao nosso redor. Que essa luz não somos exatamente, não é exatamente eu e você, não somos nós, mas é aquilo que está em nós. Então ele está dizendo: vocês são a luz do mundo. E aí ele vai dizer algo muito interessante aqui: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia é uma lamparina, vamos dizer assim, e coloca onde? Debaixo de uma vasilha. Porque se eu pegar uma candeia, uma lamparina e colocar debaixo de uma vasilha, vai servir para quê? Para nada, porque ela tem uma função, que é iluminar. Olha só o que ele vai dizer: ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. E aí ele vai completar: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, brilha o fósforos que está em vocês, essa luz que emana de vocês, que sou eu mesmo, que está em vocês, que vai aparecer através de vocês. Vocês precisam brilhar essa luz diante dos homens, para que vejam, para o quê? Vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Presta atenção, querido. Jesus está de forma muito clara dizendo o seguinte: você, cristão, não pode ser 007. Você não pode ficar escondido como se eu estou aqui, ninguém pode saber que eu sou crente, né? Não pode ninguém dizer, eu não posso dizer para ninguém: ops, ei, você é luz. As pessoas precisam ver as obras de Deus em você. Você precisa influenciar onde você estiver. Mesmo que o lugar seja horrível, onde você trabalha, maior dificuldade, você foi colocado ali para influenciar. Você é luz. Amém? Olha só ainda, outra metáfora que Jesus utiliza em Mateus 13:33. Eu já preguei sobre essa metáfora aqui um tempo atrás. Mateus 13:33, ele diz assim: e contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Ele traz uma ideia do fermento, que nós somos como o fermento. Onde o fermento entra, ele influencia. Parece pequeno, mas se você coloca naquela massa de bolo ali, só um pouquinho bate, aquilo já começa a influenciar a massa, e ela começa a crescer, porque o fermento tem esse poder. Então, querido,
você tem um propósito. Se você não entender isso, e não aceitar isso, e não viver isso, não fará sentido nenhum para mim, para você, ou para a sua vida, viver o Evangelho. Não faz sentido, se eu não compreender isso. Eu posso vir aqui para o culto, assistir milhares de cultos, vir assistir cafés pastorais, vir para o encontro, ir para a célula, fazer isso, aquilo. Se eu não compreender quem eu sou em Cristo, e o poder de influência que Ele tem através de mim, e que eu estou debaixo desse propósito, onde eu estiver, não faz sentido o Evangelho para nós. O sentido que faz é da influência, da transformação, da mudança. Quero dizer a você, uma igreja, por exemplo, aqui somos uma igreja local. Uma igreja local, vivendo no bairro aqui, Laranjal, vamos falar do Laranjal. Se uma igreja, ela não influencia de alguma forma o seu bairro, tem alguma coisa errada. Se nós pararmos e pensarmos assim, o que como igreja nós estamos fazendo, igreja, corpo de Cristo, estamos fazendo em prol daqueles que estão ao nosso redor? Nós temos o projeto Recomeçar e tal, bênção, muito bom. A gente traz 1 quilo de alimento para ajudar as famílias, ok, mas será que é só isso? Mas nós temos as células que pregam o Evangelho nas casas, e as pessoas têm a oportunidade, é verdade, isso é o principal. Mas será que a gente não pode realizar e fazer mais alguma coisa? Eu me senti assim quando eu contei para vocês que no dia 1º eu peguei o carro e fui rua por rua conversando com uma porção de moradores que estavam revoltados lá de fora de casa. E a gente começou a conversar. E todo mundo já me conhece. Ô pastor. Tem gente que eu nem conheço direito. Ô pastor. Falei, amém. E aí você começa a bater um papo com a pessoa. E tinha uma pessoa que eu conheci, que mora há mais tempo que Delma aqui, uns 200 anos, no Laranjal. Aí o cara estava consertando lá o pessoal da Enel, e eu comecei a conversar com aquele senhor. Mora ali, acho que na Rua das Árvores, que o pessoal fala, né? Mas eu conheço ele de vista há muitos anos. E aí ele me contando, começou a falar, começamos a bater papo, e ele apontou para o caminhão e falou assim, meu filho trabalhava nisso aí. Há 15 anos atrás ele morreu fazendo exatamente o que eles estão fazendo aí, eletrocutado. Ele ficou do tamanho de um bebê, ele me contou. Aí você começa a conhecer as pessoas. Você começa a conhecer as pessoas e a conversar com elas e ouvir o que elas têm a dizer para você. Porque quando a pessoa conta isso para você, ela está doida para contar uma dor para você. Ela já sabe que você é cristão, que você é servo de Deus. De alguma forma ela te conhece. Então ela quer contar a dor para você. Ela quer compartilhar algo com você. E é como interessante isso, que como que a gente se aproxima das pessoas e como isso nos faz bem, no sentido dessa aproximação. Aquela falta de energia para mim foi uma bênção. Porque eu fiz algo que há muitos anos eu não faço. De ir na rua e conversar com o pessoal. Até gente que não tinha intimidade, a gente começa a conversar. E as pessoas pensam o quê? Olha, deixa eu te falar isso, eu estou falando isso para a glória de Deus. Ei, para a glória de Deus. Está vendo? O pastor está ali preocupado, está indo na rua, de casa em casa, vendo o que está acontecendo para ver se a gente consegue resolver esse problema. O que você está fazendo com isso? Você está sendo sal, você está sendo luz, você está sendo fermento, você está influenciando de alguma forma, você está contribuindo de alguma forma, você está abençoando de alguma forma. Esse ano, nós precisamos agora começar a entender o que é isso em nossa vida. Nós fomos chamados para influenciar e testemunhar de Cristo. E já pensamos, já vemos aqui
o que é essa influência? Vamos lá analisar agora uma metáfora que Paulo utilizou referente à influência, com referência à influência. Segundo aos Coríntios 3, 2 e 3. Ele vai dizer assim, que nós somos cartas de Cristo. As cartas, elas são feitas para serem o quê? Lidas. E aí aquela carta que você lê, ela tem o poder de te influenciar de alguma forma, pela informação que ela te dá. Hoje em dia a gente não usa mais esse negócio de carta, né? Isso praticamente acabou, acho, nem sei se existe isso ainda, né? Mas hoje em dia você manda e-mail, ou manda mensagem pelo WhatsApp. Qualquer lugar você já está fazendo isso, né? Então antes a gente escrevia, lembra? Quando você pegava, lembra, Del? Você pegava a carta, você lembra? Escrevia a carta. Quantos aqui já escreveram cartas? Todo mundo já escreveu carta. Até os novos aí, mais novinhos, escreveram carta, não? Não, você já, não vem de história não, você já escreveu muito. Lá em casa a Eliana tem guardado todos os cartões de, quando a gente namorava, né? E os cartões todos. Aí esse dia eu peguei os cartões para a gente olhar de novo, né? Oi? Não, está desbotado não. Sempre tem um engraçado, né? Sempre do lado direito, agora o esquerdo já se manifestou. Quando é direita eu aceito, a esquerda não. Entendeu, né? Mas vamos lá. Misericórdia. Estou ao vivo. Mas eu sou conservador mesmo, mas vamos lá. E aí a gente pega aquilo e a gente fica lembrando assim, carta que você escrevia, eu escrevia para a Eliana aquelas cartas, né, Júlio? Você quando escrevia para a Márcia, aquela cartinha, lembra? Você escreveu bastante, né? Lá em 50, anos 50, por aí. E aí você escrevia. Aí você pega aquilo hoje, você olha assim, gente, a gente parava e ficava pensando, o que eu vou botar no papel? De vez em quando você pegava um livro e copiava algumas coisas para fazer uns poemas bonitos, né? Aí toda a namorada pensava, caramba, como que ele está inspirado, não estava nada, copiou dos outros. Pegava texto bíblico, as águas, como que é? Muitas águas não poderão apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. E ela, caramba, como que Deus revelou o seu coração dele? Foi o tema do nosso convite de casamento, foi esse tema aí. Tá vendo? Eu lembro. Então nós somos cartas, porque cartas, ela tem o poder de o influenciar, porque quando você lê uma carta, ela te influencia, ela te informa alguma coisa que pode mudar a sua história. Por isso Paulo escrevia cartas, né? Porque não tinha e-mail, nada disso, então ele escrevia cartas. Observe bem 1 Pedro capítulo 3, vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, olha só o que diz 1 Pedro 3, 1 e 2. Olha que interessante, aqui está um exemplo muito claro disso. 1 Pedro 3, 1 e 2, diz assim: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, olha só o que está escrito, seja levado a crer pelo modo de você agir. Na minha versão está assim, vou ler novamente, 1 Pedro 3, 1 e 2, assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, ele está falando da esposa que tem um marido que é incrédulo, ok? Então se ele não crê naquilo que você crê, seja ele levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, nessa versão está assim, muito interessante, não será preciso dizer nada, porque ele verá como a sua conduta é honesta e respeitosa. Ele está dizendo o seguinte: nós somos uma carta, nossas atitudes, nossos comportamentos têm o poder de influenciar as pessoas.
Você não precisa dizer nada, mas você pode ganhar alguém só através da influência que você tem do seu comportamento. Uma das melhores maneiras que nós podemos ganhar almas para Cristo é justamente através das nossas vidas, porque as pessoas nos leem como um livro aberto, e como isso é sério e importante, queridos. Coisa horrível é às vezes você ouvir, às vezes assim, tem vizinhos e vizinhos, né? Meus vizinhos são uma bênção, graças a Deus, mas espero que você seja um vizinho abençoado, né? Ou abençoador. Mas quando as pessoas têm um bom testemunho de você, porque você consegue influenciar as pessoas, porque a força do seu exemplo, ela pode ajudar a construir pessoas melhores ou piores. É mais ou menos o que o texto de Pedro está nos dizendo. E existem pessoas que muitas vezes você nem sabe e está influenciando através do seu comportamento. Você nem imagina o que você está fazendo. Como cristãos, temos uma responsabilidade de iluminar o mundo com a luz de Cristo. Mas como estamos influenciando nossos irmãos? Estamos influenciando segundo a luz de Cristo ou estamos influenciando segundo o mundo? Porque o meu exemplo e o seu exemplo está provado que ele pode influenciar as pessoas. Seja uma pessoa, né, segundo Cristo, e traga um exemplo de Cristo e mostre o exemplo de vida de Cristo através de você. Que você comece esse ano na sua mente entendendo que você é sal, que você é luz, que você é fermento. Mas eu sei que você já sabe disso, mas chegou a hora de nós aplicarmos isso de alguma forma, tanto de forma pessoal como de forma coletiva. Nós podemos e devemos fazê-lo. Jesus, em João 15, 27, ele nos comissionou para sermos suas testemunhas. Em Lucas 21, 13, e vos acontecerá isso para testemunho. Então, quando nós falamos de influência, nós também falamos de testemunhar. É importante isso. E testemunhar é dar testemunho sobre algo, depoimento, testificar, ver, presenciar, assistir, confirmar, servir como testemunho de, expressar. Então você não só influencia com o seu comportamento, como você também expressa algo através do seu testemunho. 1 Coríntios 1, 5 e 6 diz assim, 1 Coríntios 1, 5 e 6, pois nele foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. O testemunho de um servo de Deus é extremamente importante. Mas o que significa um testemunho? Testemunho é uma declaração, é um depoimento. Então o que é um testemunho cristão? É uma declaração ao mundo de quem Jesus é através do nosso viver. Você entendeu isso? Estou falando muito rápido? As pessoas, elas precisam olhar para mim e para você e verem o verdadeiro testemunho de um cristão. Nós vamos errar em alguns momentos? Vamos, mas até nisso ele pode ver o nosso testemunho. Quando nós nos arrependemos, quando pedimos perdão, quando reconhecemos nossas falhas, também é uma forma de nós testemunharmos de Cristo. Cristo, é isto o que estou vendo nesse cristão, e Cristo pode ser isto para mim. É isso que as pessoas têm que começar a falar. Está olhando para você e vai pensar assim, eu não sei quem é Cristo exatamente agora, mas se Cristo é isso que ele está vivendo, é isso que eu quero para mim. Se é Cristo isso que ele está vivendo na vida dele, é isso que eu quero para a minha vida também. Ele nem vai saber quem é Cristo por enquanto, ele sabe de Jesus, ele sabe de alguma informação, mas ele vai começar a ver em você exatamente isso. Eu conheci uma pessoa, numa viagem,
e ele não era cristão, mas seguia uma outra religião, e ele falou para a gente, estava conversando com ele, e ele falou assim: vocês cristãos precisam aprender a viver o que pregam. Aí a gente, claro, né, vai tentando dar uma... mas nem todo mundo é assim e tal, aquela coisa toda. Mas o que ele falou, querido, foi muito sério. A gente precisa aprender a viver o que prega. Testemunhar não é algo que fazemos porque é um programa da igreja, vamos agora testemunhar, nada disso, ou de um ministério. Mas testemunhar é o resultado natural de nossa conversão. É o resultado natural da nossa dedicação a Jesus. Testemunhar é dar um depoimento. Então eu vou influenciar com o meu comportamento, vou testemunhar com o meu comportamento, mas também vou falar. Eu preciso dizer, eu preciso contar, eu preciso dar um depoimento. Você não precisa de teologia para isso, querido. Você só precisa abrir sua boca. Eu posso viver. Aí quando a pessoa olhar para você e falar assim: eu quero esse Jesus aí que você está falando, porque eu estou vendo que tem algo diferente na sua vida. Você pode orar por mim? Você pode me contar o que é isso? A gente estava lá, essa falta de energia teve uma porção de coisa, né? E aí os meninos tiveram que alugar um gerador num caminhão lá para manter o frigorífico deles ligado, senão ia perder tudo. Aí, no final já do encerramento do serviço, chegou o proprietário. E mora aqui há muitos anos, né? E nos atendeu os meninos lá muito bem. E começamos a conversar. E ele, falando bastante sobre algumas coisas, começou a me contar uma porção de coisas e tal. Aí tinha perdido a sogra, né, há 3 meses ou 2 meses atrás, devido ao Covid. E me contava como que estava vivendo a família, o sofrimento que eles estavam passando, aquilo tudo e tal. E ele começou: mas eu não consigo entender por que Deus permite essas coisas, se Deus é assim, se Deus é... Aí ele começou falando, deixei ele falar. Aí eu contei aquela historinha, falei assim: mas você acredita em Deus? Mas eu acredito em Deus. Eu falei assim: mas você crê em Deus? Eu falei: eu creio em Deus, tá bom. Aí eu contei aquela historinha para ele daquele homem que foi da corda, né? Aquela historinha é fantástica, queridos. É só você contar aquilo que vocês dão uma aula para a pessoa, simples e prático. Aí ele ficou, quando terminei a história, eu falei assim: aí, você vai subir nas costas dele? Aí ele ficou olhando para mim, e ficou assim uns 20 segundos olhando para mim, e eu imagino que ele estava pensando assim: eu acho que eu só acredito mesmo. Aí ele parou e falou: mas se Deus... Eu falei assim: meu irmão, peraí, ou você entrega a sua vida pela fé a Deus e confia plenamente dele, ou você não conseguirá viver isso. Aí ele falou: ah, pastor, então é fé. É fé, é claro que é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí você percebe o quê? Eu estou ali conversando, estávamos conversando sobre um assunto, daqui a pouco já entrou outro, daqui a pouco entrou outro, daqui a pouco a gente já está conversando de Bíblia, daqui a pouco a gente está falando de fé, daqui a pouco eu estou pregando o evangelho para ele. Por quê? Porque eu comecei a influenciá-lo com a conversa, mas eu precisei também testemunhar. Não é só você que passa por lutas, não é só você que passa por guerras, nós também passamos. Mas eu não consigo compreender, mas eu também passei por isso, eu sei o que é isso. E aí você começa a testemunhar de Jesus. Então há algo importante que eu e você temos que entender: existem 2 reações naqueles que nos observam. Ou eles vão se afastar de nós, ou eles vão ser atraídos por nós. Não tem outro jeito. Ou as pessoas se afastam da gente, ou as pessoas são atraídas pela gente. Aí vale o seu testemunho, porque vai depender da qualidade do nosso testemunho, que nós vamos atrair as pessoas para o evangelho, ou vamos afastar as pessoas do evangelho. Que esse ano de 2021 seja o ano para você retomar esse testemunho na sua vida, para que essa igreja retome esse testemunho. Pastor, mas a gente não estava dando esse testemunho? Não, a gente pode até estar influenciando em algumas coisas, mas chegou a hora da gente falar. Chegou a hora da gente dizer: eu sou de Cristo. Estou lá na faculdade, eu sou de Cristo. Estou lá na escola, eu sou de Cristo. E não só falar, mas viver
intensamente isso. Eu pergunto a você, o que você quer para o reino de Deus? Você quer afastar as pessoas do reino ou você quer atrair as pessoas para o reino de Deus? Você quer atrair, ok? Então repense o seu testemunho. Você tem que analisar o que eu estou vivendo hoje. Está atraindo as pessoas, não para mim, mas para o Evangelho? Ou estou afastando as pessoas do Evangelho? O que eu estou vivendo hoje está atraindo as pessoas para Cristo ou está afastando as pessoas de Cristo? Você e eu viramos uma chacota para as pessoas porque elas dizem, e aquele ali, crente, você não sabe do que ele faz, é isso, do jeito que ele fala, as palavras que usa, os palavrões que usa, as piadinhas que usa imorais, as brincadeiras imorais, e aí vai falando, ó, não paga o que deve a todo mundo, e aí vem esse péssimo testemunho, e isso afasta as pessoas de Cristo. E nós precisamos agora trazer as pessoas para Cristo. E como vamos fazer isso? Só dizendo, só Jesus Cristo salva? Não, nós vamos ter que testemunhar. Nós vamos ter que influenciar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode fazer isso de maneira forçada. A questão do testemunho da influência precisa ser uma expressão natural da sua intimidade com Deus. Isso tem que fluir naturalmente, querido. Você está ali batendo um papo, conversando com o seu colega, conversando com o seu amigo, conversando com o seu vizinho, e deixa as coisas fluírem. Não force a barra. Dê testemunho. Esse ano nós temos que resgatar isso. E quando o apóstolo passou essa palavra para nós, eu falei, eu preciso passar isso, porque se eu quero andar em fidelidade em todos os níveis da minha vida, eu preciso caminhar na fidelidade também junto com a minha liderança. Eu preciso também testemunhar a respeito disso. Eu preciso dizer aos outros que eu caminho junto com a minha liderança. E não andando nas beiradas, né, daquilo que a liderança está falando, só igual mosca voando na beira da sopa, né? Não, eu preciso mergulhar junto. Porque eu creio, queridos, que Deus vai nos despertar e vai começar em nome de Jesus. Porque essa tem sido a minha oração, que desperte cada um de nós no propósito que Ele nos deu, no chamado que Ele nos deu, o propósito da família que nós temos, da igreja local, das lideranças. Nós precisamos resgatar essa fidelidade de Deus em nossas vidas, porque a fidelidade de Deus não falha, mas a nossa falha. E chegou o tempo da gente resgatar. Como começar 2021? 2021 vai ser o melhor ano das nossas vidas, e não sei o quê. Irmãos, 2021 só está continuando. Qual o plano que você fez para esse ano? Pensa aí. Você fez algum plano? Amém. É bom fazer planos? Mas agora vamos conversar aqui sério. Diante daquilo que nós estamos vendo. Teve gente que não fez plano nenhum. Não é verdade? Porque já está pensando assim, não sei nem se eu vou viver. E é verdade. Não está errado nisso não. Tiago disse lá, você pode fazer planos, mas você vai ter que aprender a dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso ou aquilo. Ele não está dizendo que nós não devemos fazer planos. Ele não está dizendo que nós não devemos fazer projetos. Ele está dizendo o seguinte, coloque Deus em primeiro lugar. Se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. Ele tem que governar todas as coisas. Querido, eu quero que em 2021, agora, a partir de hoje, primeiro domingo de 2021 que nós estamos reunidos, onde alguns estão enfermos, outros estão em casa, e você que poderia estar aqui não está, alguns que não poderiam, que não podem, estão de forma online, a gente não vê a hora desse negócio passar, em nome de Jesus. Eu lembrei do Amauri que perdeu o papai, né? Há 15 dias, né, Amauri? 20 dias, mais ou menos, também sepultou seu papai. Eu não posso dizer para você, 2021 é um ano da virada, 2021 é um ano dos milagres na sua vida, 2021 vai ser não sei o quê, 2021 vai ser o ano da prosperidade, 2021 vai ser o ano para a gente continuar nas mãos de Deus. E viver a nossa vida. Vamos vivendo, queridos.
vamos influenciando, vamos testemunhando, vamos trabalhando, vamos fazer projetos, vamos fazer planos, mas vamos dizer: Senhor, se o Senhor quiser, nós vamos fazer, mas nós vamos planejar. Amanhã eu vou ter uma reunião aqui, vem engenheiro, vem o pessoal aqui para poder ver algumas coisas que nós vamos fazer aqui em cima amanhã, uma empresa, para a gente começar já querer fazer essa parte aqui, para a gente subir, já construir as salas aqui, porque nós já temos planos, já temos projetos, já temos ideias, nós precisamos de espaço para essas salas. Então nós estamos fazendo planos. Agora, se Deus quiser, nós vamos fazer. Se Deus não quiser, nós não vamos fazer, porque quem governa é Ele. Mas eu não posso parar. O que eu percebo é que alguns pararam, simplesmente paralisaram tudo na vida, só estão trabalhando para comer e comprar roupa. Aí vem para a igreja, senta aí, assiste um culto, vai na célula de vez em quando, né? Não quero mais saber de multiplicar uma célula. Às vezes vai na célula, se der vontade, se não der também não vai. E aí já nem está pensando em multiplicação de célula, né? E aí não faz célula, aí tem dia que faz, tem dia que não faz. Parece que todo mundo resolveu parar, dar um tempo, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E se Jesus voltar daqui a 1000 anos, como é que fica? Aí nós perdemos um ano. Querido, é tempo da gente avançar. É tempo de você avançar. Não é tempo de ficar parado esperando a cura da pandemia. Vai chegar uma vacina, vai chegar não sei o quê. Meu irmão, a vida continua. Nós temos que passar por lutas, por provas, por guerras. Vamos sentir, quem aqui passou já pelo Covid, e espero que em nome de Jesus mais ninguém passe, que não se repita. Quem perdeu alguém. Mas os planos precisam existir. Você precisa renovar suas forças, você precisa retomar isso. Você precisa entender que o propósito não acabou, não parou. Mas tem gente vivendo como se está tudo tranquilo, está tudo bem, tudo relax. Vamos lá, vou trabalhando, vou me sustentando, vou ganhando minha vida, até que Jesus volte. E aí, querido, o que você tem feito nessa terra para você mudar o quadro da vida das outras pessoas? O que você tem feito para mudar a história de outras pessoas? Pode ser do seu vizinho. Por que sua casa, por que sua casa ainda não é um local para receber pessoas? Por causa da pandemia. Faz na varanda, meu irmão. Bota a cadeira a 1 metro de distância da outra. Bota um borrifador de álcool em gel. Vai ungindo todo mundo com álcool. Usa todo mundo máscara. Agora não pode fazer, não posso fazer, é presencial. Meu irmão, faz online. Aqui nós temos um exemplo, deve estar assistindo ali agora com a gente, com certeza, a pastora Irineia. A pastora Irineia tem quantos anos? 76. Qual a sua idade, Del? 76, ele falou isso para mim aqui. 76 anos. Tetravó, não é isso? É bisa? Ou mais? É bisa por enquanto. Lembrei da irmã Nedina. Mas enfim. Bisavó, 76 anos. Problema de saúde seríssimo, respiratório. Grave. Você não a vê aqui. Por quê? Porque ela realmente é do grupo de risco. Ela não pode estar aqui. Tem que ficar em casa. Líder de célula. Aí ela pensou, como é que eu vou fazer? Uma célula dela é só presencial, na casa dela. Aí também não poderia receber ninguém, porque como que as pessoas iriam para a casa dela? Aí, e agora? Mexer na internet, como é que faz? Não está habituado, não está acostumado a mexer na internet? Aí ela foi catucando. Porque quando a gente quer fazer, a gente não inventa desculpa. A gente simplesmente faz. Não fica dando desculpa, né? A gente simplesmente faz. A gente realiza. Não fica, meu Deus, vai ser muito difícil. E aí, a Irineia começou a célula online. Tem mais mulheres na célula dela online do que na célula presencial. Aí veio um fato que aconteceu, uma vizinha aqui, que a Irineia contando testemunho para a gente,
que ela não se relacionava muito com os vizinhos e tal, e um dia essa senhora passou mal, e ela viu então essa senhora sendo carregada para dentro de casa. Mas ela já a conhecia há muitos anos, essa vizinha. O que ela fez? Ela foi e pegou o contato dela, e falou: fulana, eu queria te convidar para fazer parte da nossa célula, para você vir aqui conhecer. Ela: mas Irineia, eu não posso. Ela não podia levantar mais a cama, aquela senhora. Não, mas fique tranquila, a nossa célula vai até você. Mas como vai até mim? Você vai poder, pela internet aí, pelo seu telefone, você vai estar junto com a gente na célula. Porque todo mundo está pelo telefone. Aí explicou para ela como fazer. E ela começou, aquela senhora com uma doença gravíssima, foi esclerose múltipla, né? Gravíssima, e ela começou ali a perdendo seus movimentos, mas toda a célula estava lá com o seu celularzinho, acompanhando. O que aconteceu? Ela abriu o coração. Semana passada ela partiu para a glória. E a gente fica: o que eu vou fazer? Está na pandemia, meu Deus, eu não posso me reunir, meu Deus. Meu irmão, quem quer influenciar, influencia. Quem quer fazer, faz, não inventa desculpa. Quem é fiel, é fiel. Ele vai dar um jeito. Está numa crise, está na luta, não sei como que eu vou fazer contato? Está aí a pastora Irineia, bisavó, 76 anos, com uma célula enorme online, ganhando vida para Jesus, e você está perguntando: o que eu faço, meu Deus, com minha célula? O que eu faço, meu Deus, como é que eu vou fazer para influenciar? Querido, está tudo nas suas mãos, nós temos tudo pronto. Sabe quem vai dar aula para a gente? A pastora Irineia, que não sabia mexer no WhatsApp, e agora ganha almas para Jesus pela internet, e tem a célula maior que a sua. Então ela hoje pode subir aqui no púlpito e dizer assim: vou dar uma aula para vocês como funciona. Vocês técnicos de internet. Porque quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer influenciar, a gente influencia. Quando a gente quer fazer, a gente muda histórias. Porque a minha influência, a sua influência pode mudar histórias. Chegou a hora de eu e você pararmos de dar desculpas, inventarmos desculpas, criarmos desculpas, coisas que a gente consegue criar, que o dedinho do pé está doendo, aí eu não posso fazer, e olhar para os testemunhos que nós temos, porque esses testemunhos são um legado para nós, queridos. São um legado que está deixando para a gente. 2021, que seja o ano de renovar a influência e o testemunho em nossas vidas. Que seja o ano de nós resgatarmos a fidelidade. Que Deus ilumine a nossa mente e nos venha com todas as ideias, todas as estratégias, todas as missões, tudo que o Senhor vai colocar em nossa mente. Porque eu me pergunto, às vezes pergunto: Senhor, o que fazer? Nós estamos no meio de uma pandemia, como a gente pode alcançar? Como a gente pode fazer para chegar às pessoas? Como a gente pode influenciar no meio de uma pandemia? Como que nós vamos fazer? Já que não podemos nos aproximar de todos. Aí está a pastora Irineia nos dando uma aula, de forma simples, bem simples, levando alguém para Jesus. E a gente quer fazer uma coisa, não tem que ter luz, né? Tem que ter fumaça, tem que ter CD gravado, tem que ter não sei o que, tem que ter um show, senão fica estranho. Chegou a hora de mudar essa história, querido. A gente pode fazer alguma coisa assim. Você já está fazendo, eu sei. Mas nós podemos fazer mais ainda em nome de Jesus. 2021 começou dia 1º agora para a gente. Mas a vida já começou, já continua. Já tem pessoas sofrendo, já tem pessoas nos hospitais, as lutas continuam, mas Deus continua com a gente. E nós vamos seguir em frente. A igreja Renovar em Laranjal, que vocês sejam despertados, que nós, eu não são vocês, nós, sejamos despertados
e paremos de dar desculpas, e vamos avançar, e vamos conquistar. Você que é a igreja de Cristo está aqui, não que você seja dessa igreja local, é hora de você avançar, querido, é hora de você retomar, é hora de você parar de dar desculpas e dizer: Senhor, aqui estou eu, está doendo, mas eu vou fazer, está na prova, mas eu vou realizar, está difícil, a carga está pesada, eu vou dividir com alguém, mas eu vou seguir em frente, eu não vou parar. Você tem alguém aqui que quer isso? Tem alguém aqui que quer isso em nome de Jesus? Diga: eu não vou parar o que Deus começou na minha vida, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele, fique de pé para a glória dEle. Aleluia!